Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia, e no final deixa o seu like, o seu comentário. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve. Obrigada e Deus abençoe. Romanos 11. O futuro de Israel. Pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Só eu fiquei e procuraram tirar minha vida? Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente restou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. E então, o que Israel está buscando? Isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os demais foram endurecidos, como está escrito. Até o dia de hoje, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E Davi diz que a sua mesa se torna em laço, em armadilha, em pedra de tropeço e em retribuição para eles. Que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhes encurves sempre as costas. Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo, e uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, eu posso provocar ciúmes da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Se não vida dentre os mortos? Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre os outros ramos e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos. Mas, se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então dirás: ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Eles foram cortados por causa da incredulidade e tu estás firmes pela tua fé. Não te orgulhes, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados na própria oliveira. Irmãos, eu não quero que ignoreis este mistério para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados,
por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornarão desobedientes para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Porque Deus colocou todos embaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Hino de adoração. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Romanos 12. Consagração a Deus, a excelência no uso dos dons. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldes ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, mas o que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera com zelo, o que usa de misericórdia, com alegria. Diversas exortações. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, serve ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos, e, se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dais lugar à ira de Deus, pois está escrito: vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a nossa oração. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.